O que está acontecendo por trás das câmeras pode mudar o destino de Israel e do mundo inteiro. Paz. Essa palavra está dominando as manchetes hoje, mas a Bíblia alertou há milhares de anos. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Enquanto o mundo celebra um novo cessar-fogo entre Israel e o Hamas, algo inquietante se move nos bastidores. Um nome reaparece: Jared Kushner, genro de Donald Trump e arquiteto dos Acordos de Abraão, está de volta ao jogo. Segundo revelações recentes, ele esteve em reuniões privadas com membros do Hamas em um hotel de luxo no Egito. Um roteiro secreto, trocas de reféns, pressão internacional, uma nova promessa de estabilidade. Mas será mesmo paz? Ou o prelúdio de algo muito mais sombrio? As profecias estão se alinhando, e talvez estejamos mais perto do início do fim do que imaginamos. As ruas de Tel Aviv e da faixa de Gaza celebraram o que muitos chamaram de uma esperança historicamente impossível: a primeira fase de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, mediado por forças externas. Esse conjunto de ações lembra dramaticamente o que o profeta Daniel descreveu como o pacto que será estabelecido com muitos por uma semana. Daniel 9:27. Uma aliança que parecerá justa, mas que, biblicamente, contém mecanismos obscuros. A paz de ênfase midiática é frequentemente aquela que precede o grande engano. Enquanto o acordo é oferecido como solução, a Bíblia adverte que haverá uma paz aparente antes da crise final, uma calmaria estratégica antes da tempestade profética. E, nesse momento de aparente reconciliação, Jared Kushner reaparece como ponte entre nações e grupos antes irreconciliáveis. Seu retorno aos corredores de poder diplomático não é coincidência. Ele já foi visto como uma peça-chave na política de paz no Oriente Médio e agora entra em cena justamente quando muitos clamam por resoluções. Estudiosos de profecia destacam que o anticristo provavelmente assinará sua aliança sob o manto de paz e segurança. Mas até lá surgem perguntas que merecem resposta. O que a Bíblia diz sobre a falsa paz? O alerta contra líderes que proclamavam paz enganosa já estava presente séculos antes de Cristo. O livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 14, nos diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. A crítica era contra governantes e profetas que ofereciam discursos otimistas, mas sem fundamento espiritual. Em Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, a imagem é ainda mais clara. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não há paz, e quando alguém edifica uma parede, eis que a rebocam com argamassa fraca. Uma parede mal construída, coberta de uma aparência sólida, mas prestes a desabar. Assim é a falsa paz, superficial, instável e fadada ao colapso. Nos evangelhos, o próprio Jesus Cristo alertou sobre enganos globais que precederiam o fim. Em Mateus, capítulo 24, versículo 4, ele disse: vede que ninguém vos engane, e reforçou no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus aponta que rumores de guerra e, paradoxalmente, aparentes momentos de tranquilidade fariam parte de um cenário enganoso. O apóstolo Paulo descreveu o exato momento em que o mundo seria surpreendido pela destruição em meio a discursos de paz. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele profetiza: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa é a profecia mais clara sobre uma paz enganosa mundial que dará lugar imediatamente ao juízo. E nas visões de João, no Apocalipse,
O cavalo branco, montado por aquele que saiu vitorioso e para vencer, simboliza uma paz aparente, conquistada não pela guerra, mas por tratados e alianças que preparam o cenário para o governo do Anticristo. Da voz dos profetas antigos ao testemunho de Paulo e Jesus, até a revelação de João, a mensagem é a mesma. A paz proclamada sem arrependimento, sem justiça e sem a presença de Deus é falsa. Ela é um prelúdio do juízo. No momento em que muitos celebram o cessar-fogo e chamam isso de vitória da paz, temos que enxergar além do palco. A falsa paz não vem por acaso. Ela é preparada. Relatos da imprensa apontam que Kushner já estava presente em Jerusalém para apresentar o plano ao gabinete israelense antes que ele fosse aprovado oficialmente. Esses movimentos diplomáticos recentes reforçam uma lógica. O nome de Kushner não é apenas simbólico. Ele está reaparecendo no centro geopolítico, naquela área onde alianças de paz são negociadas, exatamente onde, biblicamente, o engano e o acordo falso se iniciam. A Bíblia não apresenta o anticristo apenas como um tirano. Ela descreve sua ascensão como algo sutil, diplomático e sedutor. Ele virá prometendo o que o mundo mais deseja: paz e segurança. Em Daniel, capítulo 8, versículo 25, lemos: Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. Essa paz ilusória será sua principal arma. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse concerto com muitos é interpretado por estudiosos como um acordo político envolvendo Israel, algo muito semelhante ao que estamos vendo ser negociado hoje, mas ele será quebrado. O próprio Jesus advertiu em Mateus, capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A paz será usada como isca para o engano global. Não será apenas uma jogada política, mas o palco final de uma guerra espiritual milenar. Desde os tempos antigos, Israel sempre esteve no centro do plano de Deus e também no centro das profecias sobre o fim. Em Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3, o Senhor declara: Eis que farei de Jerusalém um copo de tontear para todos os povos em redor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Essa profecia se cumpre diante dos nossos olhos. A cada novo tratado, a cada nova tensão ou cessar-fogo, o nome de Israel volta às manchetes do mundo inteiro. Israel não é apenas um país, é o relógio profético de Deus. Em Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 31, Jesus usa a parábola da figueira para nos alertar. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. A figueira simboliza Israel, e o florescimento dessa nação nos últimos tempos, com tantos olhos e pressões sobre ela, é um dos maiores sinais do tempo do fim. Enquanto o mundo clama por estabilidade, Deus nos chama para vigilância. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus nos exorta: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Agora não é hora de dormir, não é tempo de se distrair, é hora de estar atento aos sinais, firme na palavra e preparado. As engrenagens do tempo estão girando, as profecias estão se cumprindo e o palco do mundo está sendo preparado para os últimos atos da história. O que estamos vendo não é apenas diplomacia, não é apenas política internacional, é o cumprimento de profecias milenares diante dos nossos olhos. A falsa paz anunciada com grandes sorrisos e acordos secretos pode ser apenas a calmaria antes da maior tempestade da história humana. Como Paulo nos alerta em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane,
porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. O espírito do engano já está em ação. Uma geração que não discerne os tempos será pega de surpresa. E você está discernindo os sinais? Essa é a hora de voltar-se à palavra de Deus como nunca antes. Abandonar o que é passageiro e viver com olhos no eterno. Orar por discernimento por Israel, pelas nações e pela igreja. Compartilhar a verdade com os que estão dormindo espiritualmente. Em Romanos, capítulo 13, versículo 11, está escrito: E digo isto a vós que conheceis o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. O relógio está correndo, as cortinas do fim estão se abrindo e o mundo caminha para um ponto de virada profético. O mundo está em contagem regressiva. Enquanto líderes se reúnem em salões de mármore, enquanto manchetes falam em paz e milhões continuam distraídos, o céu está falando com os que têm ouvidos para ouvir. Como disse Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 3. Sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Não se trata de pânico, mas de preparo. Não é medo, mas fé. Deus não nos chamou para o escuro, mas para a luz. E hoje Ele está despertando os que dormem, chamando os que se desviaram e fortalecendo os fiéis. Agora, eu te convido a fazer 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, compartilhe este vídeo. Leve essa mensagem profética a alguém que ainda não despertou. Talvez essa seja a última chance. Segundo, comente aqui abaixo. Escreva: Escolho estar preparado. Ou deixe seu versículo favorito sobre os tempos do fim. Vamos formar uma corrente de fé e vigilância nos comentários. Terceiro, se você deseja aprofundar seu entendimento das profecias e se manter vigilante, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. Juntos, vamos desvendar os sinais dos tempos e estar prontos para o que vem. Até a próxima revelação.